Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Quem Jesus é hoje? Hoje, Jesus é amigo. Diga, Jesus é amigo. Esse é o tema de hoje. Jesus é amigo. Gente, para a gente entrar de fato na mensagem, eu preciso falar sobre um assunto que é muito equivocado muitas vezes na igreja. Qual assunto que é esse? É o assunto pecado. Assunto? Pecado. Nós temos, a maioria de nós temos uma equivocada mania de categorizar o pecado. Categorizar o pecado. E, consequentemente, nós dividimos as pessoas. Nós dividimos elas pelo tipo do tamanho do seu pecado. Já percebeu isso? Às vezes é inconsciente, mas acontece. Coisas do tipo assim, ó. Você olha para a pessoa e fala, se Deus pode ajudar fulano, pode ajudar qualquer? Quem já fez isso? Não levante a mão. A verdade é que a maioria de nós já fizemos isso, ou não é? Eu já fiz isso algumas vezes. Inconscientemente foi incutido no nosso pensamento de que existem níveis de pecado. Pecadinho, pecado médio, pecado grande e super pecados. Pecados que acho que Deus faz assim, ó. Esse pecado é muito grave. Quando a gente olha para uma atriz, tem um celular tocando aí, olha para uma atriz e fala assim, uma atriz que divorciou já 5 vezes, está no 6º casamento. Você olha para ela e fala assim, rapaz, se Deus pode salvar essa pessoa, Ele pode salvar qualquer pessoa. Inconscientemente a gente faz uma escala de maldade. A gente faz uma escala de maldade e a gente quer classificar o pecado, mas em nenhum lugar da Bíblia, escute isso, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar uma categoria de pecados. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar Deus fazendo distinção de um pecado para o outro. É óbvio que cada pecado tem uma consequência diferente. Uns pecados eles podem te colocar na cadeia, outros podem te levar para o hospital, e outros vão passar batido no dia a dia e você não vai ser notado e ninguém vai perceber. Mas a verdade é que Deus, Ele só chama pecado de pecado. E ponto. Não existe uma categoria. E se Deus pensa assim, Jesus também pensava de forma igual. Não existe categoria de pecado, não existe classificação de pecado. O texto que a gente vai usar é o texto de Lucas 19. Te encorajo a abrir sua Bíblia, seu celular, enfim, mas pegue o texto, se você puder, na sua mão, vai estar na tela, se você não tiver com nada aí, não tem problema. Mas Lucas 19, a gente vai ver a história de um homem chamado Zaqueu, de 1 a 10. Uma história que você talvez conheça e já ouviu tantas vezes, mas talvez não entendeu o que estava acontecendo ali. Olha o que diz o verso 1 de Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava aquela cidade. Havia ali um homem rico chamado, ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, Zaqueu não é qualquer pessoa. Zaqueu não é talvez um coitado de uma história que você ouviu. Zaqueu, se fosse nos dias de hoje, ele seria visto talvez
como um grande ladrão ou como um grande cafetão, alguém, enfim, de uma quadrilha organizada. Eu não sei se você sabe, mas Zaqueu era judeu. Até aí tudo bem. O problema é que Zaqueu era judeu, cobrando impostos dos judeus. Até aí tudo bem. Mas Zaqueu era um judeu, cobrando impostos do povo judeu para o governo de Roma. Roma subjugava o povo de Deus. E Zaqueu era um traidor do povo. Ele trabalhava para Roma cobrando imposto do seu povo. Zaqueu não tinha dó de ninguém. Zaqueu não podia ver uma velhinha despreparada que ele ia lá cobrar imposto dela. Ele não podia ver uma viúva, que ele enquadrava a viúva com seus seguranças e ele ia cobrar imposto dela. Sabe, eu não sei quanto tempo que Zaqueu fazia isso. 5, não sei se são 10 anos, não sei se 20 anos, mas o fato é que ele era o cara que mandava ali, então muitos anos ele já fazia aquilo. Ele não tinha entrado ontem para ser um cobrador de impostos. Não tenha dó de Zaqueu. Zaqueu é um cara ruim. Zaqueu é um cara que não tem piedade de ninguém. E não bastando alguém que cobra imposto do seu povo, ele era alguém que cobrava mais. Era alguém que extorquia. Você vai entender isso no texto, tá? Está implícito no texto que ele era alguém que roubou o povo. Era alguém que cobrou a mais. Era alguém que não teve piedade nem dó do seu próprio povo só para ficar melhor, só para se ver bem. Esse é Zaqueu. Provavelmente ele era o chefe dos cobradores e dono de uma quadrilha organizada. Ele não é um coitado, entenda isso. Zaqueu não é um cara qualquer. Zaqueu é um cara que mora numa big casa, talvez a melhor casa da cidade. Zaqueu é um cara que tem a casa melhor e com a melhor vista da cidade. Zaqueu, ele tem acesso à melhor roupa. Ele andava nos panos, só roupa de grife, com dinheiro do... Zaqueu é o cara que comia nos melhores restaurantes da época, com dinheiro do... senhoras, viúvas. Zaqueu, ele tinha acesso ao melhor entretenimento da época. Com dinheiro de quem, gente? Diga, do povo. Zaqueu podia ter quantas mulheres ele quisesse. Porque a lei naquela época e a lei judaica, enquanto você pode manter, você pode ter quantas mulheres você quiser. E Zaqueu mantinha várias mulheres. Com o dinheiro de quem? Do povo. O que era um problema na sua adolescência, a baixa estatura. Talvez Zaqueu era zoado na escola, o baixinho, tampinha. Agora Zaqueu tinha dinheiro. Agora Zaqueu era o cara. Agora Zaqueu não andava mais sozinho, porque alguém que cobra imposto e cobra mais, não anda sozinho. Zaqueu andava rodeado de segurança. Zaqueu agora, ele era alguém que as pessoas tinham medo. Agora Zaqueu é um cara que por onde passa, as pessoas escondem o olhar e fogem dele. É tipo assim, se você souber que o imposto de renda está batendo na sua porta, você vai se esconder, você vai correr. Ali está um fiscal da Receita, você fala, meu Deus do céu. Esse era Zaqueu, um cara fora da lei, um cara que fazia as coisas erradas. Mas um dia, diga assim, um dia, ele ouviu falar que Jesus iria passar onde ele estava. Eu imagino que Zaqueu, todo pai, ele foi lá e comprou um camarote especial, uma árvore. Ele falou, hoje para mim ser baixinho não é mais um problema, eu vou subir na melhor árvore. Devia ter um cara lá, um qualquer, ele falou, não, está aqui o dinheiro, desce da árvore, que a árvore hoje é minha, só minha, eu quero ver Jesus de cima, eu quero ver tudo que está acontecendo, eu quero ver ele de perto. Ele comprou o melhor camarote e ficou aguardando Jesus passar. E o texto diz que Jesus passava por ali. E para surpresa de todos e de Zaqueu, quando Jesus chega embaixo da árvore, embaixo do camarote de Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e chama ele pelo... Não sei se já percebeu isso, mas o diabo, ele sabe o nosso nome, mas ele faz questão de sempre chamar a gente pelo nosso pecado. Deus é o contrário, ele sabe todos os nossos pecados, mas faz questão de chamar a gente pelo nome. Zaqueu. Jesus conhecia ele, sim ou não? Jesus sabia tudo sobre ele. Sabia ou não sabia, gente? Podia chamar, ô traíra, ô cafajeste, sei lá. Jesus podia falar qualquer coisa para ele. Mas Jesus olha para ele com um olhar de compaixão, que ele olha para todo mundo e chama ele pelo nome. Fala, Zaqueu,
Alguma coisa fez Jesus parar para Zaqueu. É isso que me chama a atenção. Isso eu quero que você comece a notar. A primeira coisa que eu percebo é isso. Alguma coisa fez Jesus parar. Parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Sabe, você estar aqui é um sinal de que Jesus está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Jesus está dizendo para alguém, está chamando você pelo nome hoje. Falando: ei, desce depressa. Eu quero dormir na tua casa. Eu não quero que você venha me visitar só numa igreja, mas eu quero ir com você para a sua casa. Quando esse culto acabar, querido, saiba que Jesus não somente quer falar com você aqui, mas Ele quer caminhar com você, Ele quer estar na sua casa. Não, você não entendeu? Jesus, Ele não quer apenas que seja uma visitação, Ele quer fazer morada. Ele quer fazer habitação em você. Essa é a obra do Espírito Santo em nós hoje. Não é Jesus mais ao lado, mas agora nós temos o Espírito dentro. Ele pode estar com você 24 horas, Ele pode estar caminhando com você, indo para você para todos os lugares que você menos imagina. Essa é a vontade dEle, assim como Jesus tinha essa vontade com Zaqueu, ficar com Ele. Anote isso, a primeira coisa que eu penso é: por que Jesus parou? Já pensou nisso? Sabe, nós achamos que Jesus parou pela capacidade de Zaqueu de escalar uma árvore. Não, pastor, Ele parou porque Zaqueu foi inteligente. Zaqueu usou uma estratégia, Zaqueu pagou alguém talvez para fazer pezinho. Vai. Não, Zaqueu foi um cara que tinha dinheiro, por isso que ele chamou a atenção de Jesus. Ele subiu ali porque talvez ele estava com uma roupa diferente. Não, nós achamos que nossos rituais religiosos chamam a atenção de Jesus. A gente acha muitas vezes que o nosso discurso bonito chama a atenção de Jesus e faz Ele parar para a gente. A gente acha que o nosso desespero chama a atenção de Jesus. Mas Deus não se move pelo nosso desespero, Deus se move por um princípio. Nós achamos que, às vezes, a nossa forma de adorar, não, se eu adorar assim, se eu adorar assim, não, tem uma forma aqui, peraí. Daniel San. A gente quer criar uma fórmula, sabe, a religião, ela quer fazer esse pacote com a gente. Senhor de glória, inefável, Senhor das galáxias. Olha o beneplácito nesse momento. Eu nem sei até hoje o que é beneplácito, irmão. Eu vi isso uma vida inteira. Cara, não é a nossa retórica que chama a atenção de Jesus. Não são nossos talentos que chamam a atenção de Jesus. Não são os nossos dons que chamam a atenção de Jesus, é porque foi Ele que deu. Já parou para pensar que Ele te fez? Você é obra, você é criação de Deus. Não é nada disso que chama a atenção. Sabe por que Jesus parou para Zaqueu? Porque Ele quis parar para Zaqueu. Ele se move do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Jesus parou porque Ele é um ser totalmente completo, cheio de graça e de compaixão. Sabe por que Ele parou? Porque Jesus, Ele enxerga a bondade onde todo mundo enxerga a maldade. Foi por isso que Ele parou. Sabe por que Ele parou, gente? Porque Jesus, Ele é amigo de pecadores. Eu vou repetir. Jesus é amigo dos pecadores. É por isso que Jesus parou. Parou e disse para Zaqueu: desça depressa. Da onde? Desça depressa da sua religião, Zaqueu. Desça depressa da sua tradição. Desça depressa do ego. Desça depressa de achar que você resolve tudo com o seu dinheiro, Zaqueu. Era isso que Jesus estava falando para Zaqueu. Nessa simples frase: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Você não tem conseguido sozinho, Zaqueu. Você era um cara que talvez sofria bullying na escola, agora porque você tem dinheiro, você acha que pode roubar todo mundo, Zaqueu? Desça desse lugar, desça desse patamar que você acha de superioridade. Eu quero ter um tempo contigo. Essa era a proposta do Mestre. O Espírito Santo está te convidando nessa noite para descer, seja lá de onde a vida te colocou. Como assim? Sei lá. Desça das tuas dores, se for preciso, nessa noite. Desça dos teus traumas religiosos. Eu não sei de onde você tem que descer, mas
Só é possível ter um diálogo com Jesus real e verdadeiro, só é possível ter uma amizade com Ele quando nós olhamos numa mesma linha. Não dá para ser num outro patamar. Sabe, naquele momento eu penso que o tempo parou. Eu fico imaginando a cara dos amigos de Zaqueu. Amigos que estavam com ele por causa do dinheiro, obviamente. Seus capangas, eu imagino a cara deles falando, peraí, falaram que esse Jesus era o Messias. Alguém falou que esse Jesus sabia de todas as coisas. Alguém falou que ele é o cara que Isaías profetizou a respeito dele. E como que ele está falando com Zaqueu, chamando pelo nome, falando que vai na casa dele? O que está acontecendo? Eu fico imaginando os inimigos, eu fico imaginando as pessoas que estavam em volta e falou, peraí, a gente achou que Jesus era um cara legal, Jesus era um cara santo, especial, que fazia milagres, como agora que ele quer ficar na casa de um pecador? Pior que um pecador, um cobrador de impostos, porque se existia uma categorização naquela época era assim, pecador e cobrador de impostos era pior. Era o pior dos piores. Quem é esse Jesus? Será que ele é Jesus mesmo? Acredito que até Jesus foi colocado em questão pela sua atitude. Não é, gente? Para pensar. Eu fico imaginando Zaqueu, cara. Zaqueu deve ter pirado a cabeça e falado, como assim Jesus quer fazer parte da minha vida? Como assim Jesus quer ir na minha casa? Será que ele não sabe que tudo que eu tenho lá foi conseguido através de dinheiro ilícito? Ele não sabe que o sofá que ele vai sentar foi comprado com o dinheiro da senhora que eu roubei a mais. A mesa que ele vai comer foi feita com dinheiro que não deveria ter feito. A comida que ele vai comer. O tempo parou, querido. E um ar de suspense se fez. Zaqueu começou a entender uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Que Jesus, ele não é nosso acusador. Jesus, ele é o nosso amigo. Você não entendeu? Jesus não é o teu acusador. Jesus é o teu amigo. Jesus, se você ouvir a voz da acusação um dia na sua cabeça, no seu coração, jamais ache que é Jesus. Esse papel foi dado para outra pessoa na Bíblia. Jesus é amigo. Jesus é amigo de pecadores. Zaqueu caiu a ficha. Cara, não se esconda dele por vergonha, entenda isso. Isso eu quero dizer para você hoje, duas coisas, não se esconda por vergonha, número 1. Número 2, não rejeite Jesus por se achar autossuficiente. Zaqueu ouviu a voz de Jesus e diz o texto que ele desceu depressa e foi com Jesus para sua casa. Ele nem rejeitou, ele nem teve vergonha e também ele não falou, não quero saber de Jesus, sou muito melhor que ele, não. Ele falou, ele tem alguma coisa para me ensinar e disse que ele foi para casa. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus ele tem uma queda pelos pecadores. E tem uma queda pelos cobradores de impostos. Olha o que diz Mateus 9:9. Depois você lê na sua casa. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aqui ele divide dois tipos de pessoas. Olha o verso 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os, diga, doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele resume a sua missão de vida, eu não vim aqui para os, diga, justos, eu vim aqui para os. Nesse encontro com Mateus, Jesus define que há somente dois tipos de pecadores no mundo. Ele divide a humanidade em dois. Número 1, pessoas que pensam que são justas. Número 2, pessoas que sabem que são pecadoras. Ou seja, todos nós somos pecadores e precisamos de ajuda. A questão é que só alguns de nós admitem isso. Em Lucas 18, explica isso. Verso 11. O
O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. E o publicano ficou à distância. O publicano ficou a nossa, olha o que Jesus está falando para a gente, a nossa atitude de uma santidade, de uma superioridade, ela só serve para afastar os pecadores. Está no texto. O publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cara, esse é o problema do fariseu. O seu zelo religioso é tão grande que, ao invés de odiar o pecado, eles odiavam as pessoas. E esse é o nosso erro. Muitas vezes o espírito farisaico entra na gente e a gente começa a odiar o que Deus não odeia. Deus não odeia os pecadores. Deus ama pecadores. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Comece a separar o pecado das pessoas. Tua vida vai ser muito mais fácil. Separe pecado das pessoas. Jesus fazia essa separação, por isso que ele ia para a casa de um pecador. Número 2, anote isso. Destrua o fariseu que há em você. Destrua o fariseu que há em você. Todos nós temos um fariseu de estimação, gente. Todos nós, começar de mim. Sabe, temos a mania de criticar aqueles que cometem erros que até ontem a gente fazia. Ontem. Aí porque você não faz mais aquilo, ó Deus, tenha misericórdia desse pecador. Fariseu. O problema do fariseu é que sempre o pecado do outro é mais feio do que o dele, apenas porque é diferente. O fariseu, ele só anda com quem pensa como ele, ou melhor, na verdade, com quem não peca como ele peca. Entende isso? É o cara que bebe vinho e diz assim, ó, vinho pode tomar, agora cerveja vai para o inferno direto. E ele ainda tem uns 3, 4 versículos para justificar isso. Escute bem, não me entenda mal, não estou dizendo que, não vou entrar nessa polêmica, o que é certo e o que é errado, mas estou dizendo assim, o cara usa a Bíblia, ele pega texto bíblico para justificar o pecado o que ele acha que é certo. E aí ele vai pegar o mesmo texto para dizer, ó, Jesus só bebeu vinho. Você entende o pensamento do fariseu? Diga assim, eu preciso destruir o fariseu que há em mim. Eu escrevi uma frase esses dias no Instagram sobre humildade. Eu disse assim, humildade não é pensar menos de si, mas é não pensar menos do outro. A gente acha que humildade é você ser aquela pessoa quietinha, que chega e não é notado, e aí você vai comprar um carro, e não, esse carro eu não vou comprar, porque esse carro chama muita atenção. Então vou comprar esse outro. Isso não é humildade, irmão. Isso aí é outra coisa. Você é tímido, não sei, é falsa modéstia, é qualquer outra coisa. Humildade, de fato, é você não considerar o outro menor que você. É você se colocar no mesmo nível que o outro, ou abaixo dele. Isso é humildade. Entenda isso. É você enxergar as pessoas como Deus enxerga as pessoas. E se você olhar para o teu lado, você está vendo talvez um pecador, mas Deus está vendo alguém que Ele ama demais. Você está olhando para o lado às vezes, ou passando na rua, você está olhando e falando, rapaz, aquele ali não presta para nada, nem Deus quer ele. E Deus está olhando, rapaz, eu amo aquele ali como eu amo você. Destrua o fariseu dentro de você. Eu escrevi algo aqui, talvez pode ser pesado para você, mas evangelho para mim é isso. Você só entendeu o evangelho, de fato, quando você olhar para um usuário de crack e pensar assim, ó, ei, eu sou tão problemático como esse cara. Para mim, evangelho é isso. É você se colocar no mesmo lugar, no mesmo nível do outro. Fariseus se colocavam acima. Pecadores se colocam no mesmo lugar. Todos nós pecamos. Destituídos fomos da glória de Deus. E todos nós carecemos.
da redenção de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Número 3, Jesus é um amigo dos pecadores. Jesus é amigo de quem, gente? De quem, gente? Você já parou para pensar, Jesus hoje, aqui vivendo o nosso tempo, se ele encontrasse aquele político que você tanto fala mal, que está preso, que a mídia não sei o quê, Jesus talvez ia pegar o seu iPhone e ia tirar uma foto. Chega aí, cara. Ó, vou na sua... Ó, partiu. Casa do corrupto. Você dá risada? Mas é isso que ele fez com Zaqueu. Ou não? Estou louco? Estou inventando? Estou exagerando? Mas isso ia surpreender todos nós. A gente ia falar mal desse tal de Jesus. Falar, esse cara aí está falando que é o Filho de Deus. Ó, Henrique Cristo. O que eu quero dizer para você, meu irmão? É óbvio que não tem como a gente pensar nisso. Jesus nasceu em outro tempo e deixa para lá. Mas se fosse hoje, Jesus seria visto como um dos políticos mais corruptos que existem andando por aí. Se fosse hoje, Jesus já está junto com os viciados, à margem, que estão à margem da sociedade. Jesus já está lá no meio deles. Sabe, se fosse hoje, Jesus já está andando até com o corintiano. Graça inexplicável. Estou brincando, mas sabe, Jesus ele era o tipo do cara que gastava tempo com os pecadores. Jesus é o tipo de cara que comia com os pecadores, sentava na mesa deles, chorava com eles, ouvia eles, sabe, frequentava a casa deles. E eu aprendo algo poderoso aqui, querido. A gente acha que os nossos pecados intimidam Deus. A gente acha que o nosso pecado, ele diminui, ele muda quem Deus é. O nosso pecado não faz mal para Deus. Eu vou repetir isso. Teu pecado, o meu pecado, não faz mal para Deus. Nosso pecado não é criptonita e Deus é super-homem. Faz mal para a gente. Pecado destrói a gente. Pecado faz mal para a gente. Para Deus não. Deus ele pega o nosso pecado como se fosse uma pedra de criptonita, esmaga e fala assim, eu já venci isso aqui, você também vai vencer. A gente acha que o nosso pecado constrange Deus, ele muda Deus. Não, o pecado não muda Deus. Nossos pecados não afetam quem Deus é. Como assim, pastor? Lá em Levítico 14, depois você lê na sua casa, é um texto complicado e sanguinário. Mas você vai ver que na lei da purificação, quem tocasse num leproso, ou tocasse numa mulher com sangramento, ou tocasse em alguém que tivesse um inchaço, ou uma erupção cutânea, ou uma mancha brilhante na pele, ou até mesmo um mofo na roupa, ou um mofo na sua casa. E discute isso. Se alguém tocasse numa pessoa dessa, ou se alguém tivesse contato com um mofo, ela era considerada impura. E vai ler o ritual para se tornar puro. Tinha que matar uma porrada de animal, e sangue, e passar sangue na orelha, na perna, no pé, não sei o que, e lá, tinha que fazer uma arruaça para quê? Para tornar puro novamente, ok? E aí você vê leprosos chegando até Jesus. Eu te pergunto, quantos leprosos chegaram até Jesus que não foram curados? Quantos? O que é lepra na Bíblia, meu irmão? Hã? A gente sabe isso, a gente está na igreja sabe, lepra é sinônimo de pecado. E aí eu te pergunto, por que todos os leprosos eram curados? Porque Jesus não tem problema com pecado. Ele simplesmente liberta, cura, transforma. Jesus estabelece um princípio novo. E os fariseus ficam malucos, pira o cabeção. Porque quem tocava no impuro ficava impuro. Jesus tocava no impuro e o impuro ficava... O teu pecado não afeta Deus, afeta a sua vida. Jesus é amigo dos pecadores. Você não entendeu? Jesus é amigo dos pecadores. Inconscientemente, a gente foi ensinado a olhar para o outro de um pedestal, gente, de uma plataforma, sabe? De um lugar mais alto, de um outro... achando que a gente está num outro nível, já, eu sou o cara maduro, eu sou, eu preciso, a gente vai, inconscientemente, a gente vai orar por alguém assim, Deus abençoe esse pecador, eu sou liberto, abençoe esse pecador, você está pensando lá dentro, eu estou no outro nível, abençoe esse pecador,
Aí você vai aconselhar alguém de alguma coisa, você fala, eu já passei por isso aí, tipo, agora eu estou liberto, estou em outro nível, outra fase da vida. Meu irmão, nada disso. Quando sentar com alguém, quando orar por alguém, você tem que ter a consciência que você é a mesma coisa que ele. Você é feito da mesma matéria, você é alvo do amor de Deus da mesma forma, e você é pecador da mesma forma, que se não fosse Cristo, não seria nada da gente. Você entende isso? É por isso que Jesus ele teve que descer ao nível dos pecadores. Porque jamais nós poderemos subir no nível dele. Eu vou repetir. Por isso Jesus teve que se fazer homem, descer ao nível dos pecadores, porque os pecadores jamais poderiam subir ao nível de Deus. Jesus é amigo de pecadores. Portanto, Jesus é o nosso amigo. Jesus é o amigo fiel de todas as horas. Você crê nisso? Se coloque de pé, por favor. Eu tive um sonho esses dias. E olha que os meus sonhos normalmente não têm muito pé e cabeça, não fazem muito sentido, minha esposa sabe disso. Quando eu sonho algo sério é porque é sério. Eu me lembrei desse sonho, estava escrevendo essa mensagem, e o sonho era muito simples. Eu sonhei com um jovem, que eu não me lembro quem era, mas eu sei que era um jovem, isso ficou fixado na minha mente. Com um jovem que me perguntava assim, pastor, como que eu desagrado a Deus? Como eu desagrado a Deus? Engraçado que no sonho eu não tive a resposta. Eu não sabia como responder. Eu lembro de ter orado e Deus, e agora? O que eu respondo para esse jovem? O que eu respondo? Será que o pecado? Não sei o que eu respondo. Eu sei que eu acordei, e no momento que eu acordei, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar comigo, me ministrar e me responder isso. E a resposta do Espírito Santo foi assim: eu desagrado a Deus quando eu não dependo de Deus. Quando eu não dependo de Deus. Esse foi o sonho que eu tive. E eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem. Porque tudo que Jesus quer da gente é algo chamado dependência. Deus nunca quis perfeição da gente. Deus nunca quis que nós fôssemos perfeitos. Senão a gente estava tudo lascado. A gente é cheio de defeito. É ou não é, gente? É um homem santo, homem de Deus. Gente, cai na real. A gente é tudo ser humano. Ok? Quando a gente desagrada a Deus, quando a gente simplesmente fala assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente vira as costas para a obra realizada na cruz e fala, isso aí é bobeira. Sabe quando eu desagrado a Deus? Quando eu viro as costas e digo, Deus, eu não preciso de você, eu cuido da minha vida sozinho. Zaqueu era o pior cara naquele momento. E sabe o que agradou o coração de Jesus? Quando ele desceu depressa, levou Jesus para casa e teve a sua vida transformada. E ele fala algo poderoso, e aqui tem algo tremendo. Quando ele tem um diálogo com Jesus, a gente não sabe quantas horas foram, a gente não sabe o conteúdo do diálogo, senão ia virar uma fórmula isso aí. Ia virar tipo assim, os 4 passos para a salvação. Eu ia montar uma mensagem isso aí. Os 3 passos para... A gente não sabe qual foi o conteúdo, sabe? A gente sabe quantas horas ficou com Jesus, talvez um dia, 2, a gente sabe. A gente só sabe que todas as vezes que a gente tem um encontro real com Jesus e a gente mostra a dependência dele, algo se transforma na nossa vida. E desse encontro, aquele homem que era um homem louco por dinheiro, ele falou, ei, eu vou doar aos pobres. Ei, se eu extorquir alguma coisa de alguém, ele sabia que ele tinha pego, eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu sei desse encontro é que o homem que chegou rico, cheio de si, mandando em tudo, quando teve um encontro com Jesus, ele saiu pobre financeiramente. Ele já não era mais o cara, porque o amor de Jesus, ele nos constrange a tal ponto, que não é por questão de medo, mas é questão de amor. Você veio para esse encontro dessa noite para isso.
para descer de onde você precisa descer. Entender que Jesus é teu amigo e Ele está de braços abertos para andar contigo todos os dias, apesar dos teus pecados. A grande pergunta é: você está disposto a depender dEle? Você está disposto a abrir mão de tudo para depender somente dEle? Ele não quer perfeição, eu repito isso. Jesus nunca esperou perfeição da gente. Jesus espera dependência. Diga dependência. É isso que Ele espera. Filhos que dependem dEle. Não tem nada melhor para um pai quando um filho olha para ele e fala: pai, estou contigo, onde você for eu vou, me fala o que é melhor, pai. Às vezes até sabe qual é o melhor caminho. Mas como é bom para um pai ouvir de um filho assim: eu quero ouvir o teu conselho. Não é, pai? Nosso Pai do céu é a mesma coisa. Às vezes você até sabe o caminho, mas Ele é legal chegar para Ele: o que eu faço agora? Qual caminho eu tomo? Sabe por quê? Eu sou dependente do Senhor. E muito mais nosso Pai Celestial, queridos, que nos fez, que é a fonte de toda a vida, de toda a graça, de toda a salvação. É dele, a Bíblia fala que é dele que emana todas as coisas. Tudo que nós precisamos já está nele. Ah, você não entendeu? Tudo que nós precisamos já está nele. Agora é um convite a você depender 100% dele. Se você quer atender esse convite nessa noite, e que algumas coisas estavam complicadas na sua vida, você não estava sabendo lidar, e fala: entendi que eu preciso ter Jesus como meu amigo fiel todos os dias, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir à frente, nós vamos orar juntos, declarar dependência juntos. Eu quero depender do Senhor todos os dias da minha vida, querido. Essa é a minha oração todos os dias, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E casa não é este lugar, eu volto a dizer, casa é a presença dele todos os dias. Sai do seu lugar, vamos orar juntos, vamos chorar juntos diante do altar, vamos nos arrepender juntos diante do altar dele, e entender que Jesus é o nosso amigo fiel, cara. Ele é o nosso amigo fiel. Sabe, só o travesseiro e Jesus sabe o que passa na nossa vida. A diferença é que o travesseiro não te abraça. A diferença é que o travesseiro não fala com você. A diferença é que o travesseiro não resolve a tua vida, ele só fica molhado. Mas Jesus é poderoso para mudar. Jesus é poderoso para te tocar nessa noite. Jesus é poderoso para transformar a tua mente, a tua vida. Se você entende isso, levante as suas mãos, comece a adorar a Jesus neste lugar. Levante as suas mãos, comece a levantar o nome de Jesus neste lugar. Oh, te adoramos, Senhor. Tu és o alvo da nossa adoração. Nós te levantamos nesta casa todas as vezes que nos encontramos, Jesus. Oh, Jesus, Tu és bem-vindo em nossa casa, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Nós entendemos, Jesus, que o nosso pecado não atrapalha o Senhor. Por isso digamos: seja bem-vindo à nossa vida real. Seja bem-vindo aos nossos problemas reais. Seja bem-vindo a quem de fato nós somos, sem máscara, sem discurso vazio, sem retórica perfeita. Bem-vindo ao que somos, bem-vindo à nossa realidade, Jesus. Oh, Jesus, a nossa oração é que o Senhor estabeleça o seu trono em meio a essa realidade ruim. Que o Senhor estabeleça o seu trono em meio às nossas dificuldades e problemas. Senhor, que o Senhor estabeleça o seu trono em nossa vida, em nossa casa, apesar de sermos tão problemáticos e sermos tão confusos muitas vezes, Jesus. A nossa oração nessa noite é essa, é muito simples. Sabemos que não estamos onde devíamos, mas sabemos que com o Senhor será possível chegar no propósito. Por isso, se faz presente, Jesus, em cada casa. Nós nos negamos a sairmos daqui sozinhos. Oh, nós queremos sair de mão dadas com o Teu Espírito Santo nesta noite.